E aí, galera, voltamos. Agora a gente vai ter a nossa primeira aula, tá? A gente vai ver como se inicia uma conversa, a maneira mais básica de se iniciar uma conversa, tá? Em inglês. E eu separei aqui um trecho de um filme aqui para a gente poder ver isso. E quem vai nos ensinar, né, a como iniciar uma conversa, nada mais, nada menos que o Dwayne Johnson, o The Rock, né? Então eu vou colocar aqui uma cena do filme aqui, né, uma cena que eu separei para a gente ver aqui uma conversa sendo iniciada por um nativo. Ray Ray. Hello, Puddin'. What's Good up, to man? see you, man. Wow. How you doing? I'm all right. Huh? What is that? That's the love machine. Girls actually get in there? How you been? Good. Yeah? Clean living, please. You want a beer? Oh, no, believe it or not, I quit drinking. I'll take a soda, though. Okay. Here. Thanks, man. Muito bem, gente. Então, a gente acabou de ver uma das maneiras mais básicas aí de iniciar uma conversa, né? E se você entendeu ou não entendeu alguma coisa do que foi dito aí, já deixa aí nos comentários aí o que você entendeu, o que você não entendeu, tá? E eu já separei aqui para a gente poder acompanhar o que foi dito nesse diálogo, né? Uma das maneiras mais básicas de iniciar uma conversa é com hello. Hello, nada mais nada menos que é o nosso olá, né? Ele poderia ter falado hi, que é oi, e existe inúmeras maneiras de você iniciar uma conversa, né? Eu esqueci de falar na aula passada, né? Na introdução passada, digamos assim, não se pode aprender um idioma decorando frases, decorando palavras, né? Porque existe muitas palavras, né? Decorando lista de adjetivos, enfim, lista de cores, lista de verbo. Não se aprende desse jeito. Até mesmo porque existem muitas palavras que uma palavra só ela pode ter vários significados dependendo do contexto. Então, o inglês é muito contextual. Eu vou bater muito nessa tecla aqui. Você tem que aprender dentro de um contexto. Muitas vezes uma palavra pode ter vários sentidos, como uma determinada coisa, você pode dizer ela de várias maneiras. Então, quando você aprende inglês decorando lista de frases, verbos, cores e etc., na prática, no inglês de rua, no inglês do dia a dia, você vai se enrolar, porque você vai decorar algumas palavras e você vai ver elas sendo usadas com sentidos totalmente diferentes do que você decorou. Então, você vai se enrolar nessa questão, né? Então, gente, né, continuando aqui a aula, né, vocês viram essa cena aí, onde o personagem ali do The Rock estava dialogando com outro personagem. E aí, gente, essa aula aqui é para a gente falar, né, sobre uma das primeiras maneiras que a gente vai aprender aqui de iniciar uma conversa, que é com hello. Hello, nada mais, nada menos que o olá, né? E aí, né, o Chris, né, que é o personagem do The Rock, quando o amigo dele chegou lá, ele falou Ray Ray, né? Ray, nada mais, nada menos que o nome do outro personagem, né? E o nome do outro personagem aqui, ele já fez um cumprimento já peculiar, né? Ele falou Hello, Pudding, né? Hello, olá, né? E pudding significa pudim. Então ali existe os cumprimentos ali, né? Tradicionais, né? Digamos assim, formais, né? Existem os informais e existem os cumprimentos ali da zoeira, né? Então, quando você tiver com um amigo seu, a gente está com uma pessoa que a gente tem muita intimidade, então a gente nem cumprimenta nem de uma maneira informal. A gente cumprimenta de uma maneira já zoando, brincando, né? Foi o que ele fez aqui, né? Falou, olá, pudim. E aí o Chris, né? O Chris, né? Falou para ele, what's up? What's up, man? Né? WhatsApp significa e aí, né? Essa expressão aqui significa e aí. Inclusive, o WhatsApp, o aplicativo de mensagem, né, tem esse nome baseado nessa ideia, né, na ideia de começar
conversa com alguém pelo e aí, tá? E esse man aqui é homem, né? Aqui tem uma conotação aqui de cara, né? A gente geralmente fala, e aí, cara? Então, você pode ter essa ideia falando what's up, man. E aí, na sequência, o Ray falou pra ele, good to see you, man. Bom te ver, mano. Bom te ver, homem, né? Ou bom te ver, cara. Né? Good to see you, man. E aí o Chris falou pra ele, how you doing? How you doing? Né? Esse how you doing aqui, nada mais nada menos que é essa variação aqui, ó. Vamos lá. How are you doing? How are you doing? How are you doing? Mas dificilmente você vai ver um nativo falar how are you doing? Você vai ver ele falando, né? How you doing? Aí você me pergunta, tá errado? Gramaticamente, sim, né? Mas no inglês de rua, né, no inglês do dia a dia, é falado assim, tá bom? Então, how you doing significa, né? Como você tá indo? Ah, como é que tá indo? Tal. Tem essa ideia aqui, how you doing? Tá? E aí, na sequência, o Ray respondeu para ele, I'm alright. Né? I'm alright, eu estou bem. Né? Um detalhe aqui, né? Que eu vou voltar aqui um pouquinho, né? Esse WhatsApp aqui, né? Foi uma abreviação de What is, né? What is. No inglês não existe muito, na verdade no inglês não existe sinais, mas tem um sinal que a língua ela usa e abusa, que esse sinalzinho aqui, ó, é conhecido como apóstrofo. Né? Então apóstrofo nada mais nada menos que é pegar isso aqui e comprimir. Então, what is up ficou what's, né? What is ficou what's. Né? Então, WhatsApp, man. E a gente vai ver muito isso, vai ver isso com uma frequência muito grande mesmo, né? Então, ele falou aqui, good to see you, man. Né? Eu já falei, how you doing? E ele falou, I'm alright. Né? Esse I'm alright aqui também, esse I'm é uma contração de I am, que é o verbo to be, eu sou ou eu estou. Então aqui eu estou bem, I'm alright, ok? Na sequência, o Chris falou para ele, what is that? What is that? What is that significa o que é aquilo. Vocês lembram que ele apontou para o carro do amigo dele e falou, what is that? O que é aquilo? E aí, né, o Ray falou, that's the love machine. That's the love machine. Mais uma vez aqui, teve a abreação de that is, né, virou that's. Né? That is virou that's. That's the love machine. Né? Aquilo, né, é a máquina do amor. Né? O Ray, ele chama o carro dele de a máquina do amor. Na sequência, a Na sequência, o Chris falou para ele o seguinte: Girls actually getting there. Girls actually getting there. As garotas, na verdade, entram lá, né? Ou as garotas realmente entram lá. Né? Tem essa ideia aqui nessa frase dele. Tá? Zoando o carro do amigo. E aí ele falou para ele: How you been? How you been, né? How you been, né? Como tem passado, né? Como você tem estado. How you been tem essa ideia de como tem passado, como tem estado. E aí o Ray falou para ele, good. Aí o Chris falou, yeah. Esse yeah aqui, para quem não sabe, significa yes. Existem algumas variações, né, de falar o yes, né? O yes é o sim, né, da maneira mais tradicional possível, né? Mas também você pode falar a, né? Que é a maneira mais informal. Você pode falar yep,
né? Que é outra maneira também informal. E tem uma outra maneira aqui que agora realmente fugiu da minha memória, mas em outra ocasião eu falo para vocês. É igual o não. Por exemplo, o não que a gente conhece, o tradicional é no. Mas existe uma outra maneira também é um pouco mais tradicional, que é o not. Existe uma outra maneira, por exemplo, também de falar não, que eu conheço que é nope, né? Então, mais tradicional você vai ouvir no ou not, tá? E uma, né, mais formal e uma maneira mais informal é nope. Tem uma outra maneira também, que essa é bem formal também, que é na. Então, muitas vezes você vai ver o nativo falar nope ou na. Quando ele quiser falar no, ele vai falar ou not, nope ou na. E várias maneiras, você veja várias maneiras de falar uma coisa só, né? Pro sim aqui, pro não. E assim a gente segue, né? Aí, na sequência, o Chris fala para ele, please, you wanna beer? Please, you wanna beer? Né? Que na verdade é nada mais, nada menos é que, né, ele falou, por favor, né? Falou com ele, né? Essa ideia aqui, esse please dele aqui foi com essa ideia. Por favor. E aí ele faz uma pergunta para ele. You wanna beer? Mais uma vez, de uma maneira bem formal. E a maneira mais formal aqui, né, gramaticalmente correta de fazer essa pergunta seria do you want a beer? Né? Do you want a beer? Ficou, né? You want a beer? Né? Mais uma vez eu falo aqui, o inglês mais informal, né? O inglês onde você fala com seus amigos, né? Na rua, com as pessoas que você tem mais proximidade ali, né? Uma amizade maior, você fala de uma maneira mais informal. Né? Mas a maneira mais formal é do you want a beer, né? Você quer uma cerveja. Isso aqui também, esse want aqui, né? É a maneira mais informal de falar want to, que é o verbo querer. Né? Want to vira wanna. É a mesma coisa com a going to, né? Que vira gonna, né? Enfim, give me, give me, né? Give me vira gimme, né? Dentre outras contrações aqui, né? Que a gente vai ver durante as aulas aqui, tá? Isso aqui é mais para o inglês de rua mesmo, tá? Ele falou com o sotaque ali, né? De rua mesmo, né? A gíria, digamos assim. E aí o Ray falou para ele, no, believe it or not, I quit drinking. Então, no, não, né? Believe it or not significa, né? Acredite nisso ou não, né? I quit drinking, né? Eu parei de beber. Eu parei de beber. E aí ele continua, ele fala, I'll take a soda, do. I'll take a soda, do. Essa partícula aqui é a contração de I will, tá? I will, né? Foi contraído aqui e virou I'll, do jeito que tá aqui. Take a soda. Soda é refrigerante, né? Então, I'll take a soda ou I will take. I will take a soda significa eu vou aceitar um refrigerante, né? E esse do aqui é o nosso porém, né? Porém, embora, né? Porém, que, embora, entretanto, todavia, né? Esse do aqui tem esse sentido. Então, quando ele fala I'll take a soda do,
ele está falando o seguinte: eu vou aceitar, né? Porém, né, eu parei de beber, né? Ele falou aqui atrás aqui, ó. I quit drinking, né? Eu parei de beber, né? Entretanto, né? Ou porém, né? Ou mas, né? I'll take a soda. Eu vou aceitar um refrigerante. Tá? Aí o Chris fala para ele, ok, here, né? Ah, certo, aqui, né? Já entregando o refrigerante para ele. E aí, na sequência, ele fala, thanks, man. Thanks, man. Obrigado, cara. Obrigado, homem. Tá? Geralmente é muito mais. A gente vai ouvir muito mais essa expressão aqui, thanks, do que essa expressão aqui, ó. Thank you, né? Thank you, obrigado, obrigado a você, ou muito obrigado. Geralmente eles usam muito thanks. Tá? Thanks seria obrigado, cara. Então, é isso aí, né, galera? Foi isso aí que foi dito, né, por eles, tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer uma frase aqui para a gente simular essa conversa. Eu vou fazer uma frase, vocês fazem as outras, pausem o vídeo, tá? E aí vocês repitam. Não se preocupe em errar, não se preocupe em pronúncia perfeita. A minha pronúncia não é perfeita. Tem muitas palavras em inglês que eu não tenho facilidade de pronunciar. Eu acho que todo mundo é assim, até mesmo porque o idioma diferente, fonética diferente, tudo diferente, tá? Mas não tenham medo de pronunciar. Então, começar aqui por hello, né? Então vamos lá. Fazer uma frase, vocês pausam e fazem a próxima, tá? Então vamos lá. Hello, Pudding. Good to see you, man. I'm alright. That's the love machine. Good. No, believe it or not, I quit drinking. I'll take a soda though. Thanks, man. Ok, gente, então agora eu vou voltar, tá? Vou fazer a parte aqui do Chris, tá? E vocês pausam o vídeo e fazem a parte do Ray, tá? Vamos simular essa conversa agora, trocando os personagens agora. Então vamos lá. What's up, man? How are you doing? What is that? Girls actually getting there. How you been? Yeah. Please, you want a beer? Ok, here. É isso aí, pessoal. Então, por hoje aí foi esse diálogo aí que a gente estudou, tá? Então, gente, como lição de casa, eu vou disponibilizar para vocês o áudio, tá? Então, vocês vão criar uma playlist no celular de vocês com esse diálogo, vão escutar, né? Para treinar o ouvido, escutar, escutar e escutar, né? Time after time, tá? Repetidas vezes. Eu vou disponibilizar também no grupo do Telegram. Entrem no grupo Inglês com Laércio, tá? Para vocês terem acesso a esse material, tá? Os slides, tá? Um arquivo em Word também vou disponibilizar para vocês com tradução do que foi visto nessa aula, tá? E vocês também vão ter como lição de casa transcrever, ou seja, escrever todos esses diálogos para praticar a escrita de vocês, tá? E, obviamente, repetindo, ouvindo o áudio, repetindo para praticar a pronúncia, né? Ouvindo, pratica o listening, né? Escrevendo também, né? E aí assim a gente já engloba tudo e a gente pratica todas as habilidades, tá? Né? Vou pedir mais uma vez para que vocês se inscrevam no canal, indiquem aí para os amigos aí, e os vídeos desse canal vão ser desse formato. De certa forma, se eu estou ajudando vocês, então me ajudem aí também a crescer o canal,
e a gente acaba crescendo junto, né? E todo mundo se beneficia com isso. That's all, folks, and I'll be back.